Boa noite, Igreja do Senhor. Neste momento nós estamos aqui para prestarmos um culto ao nosso Deus, para honrá-lo com louvores, com orações de gratidão. E eu convido você neste momento a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos e a pensar no nosso Deus, que é o Rei dos Reis. Paizinho Santo e querido Deus, Pai, nós estamos aqui neste momento, Senhor, pois entendemos, Pai, que precisamos de Ti para viver. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. Senhor, recebe a cada vida, Senhor, que está neste momento Te cultuando. Vem nos abençoar para que a cada dia a gente possa contemplar mais a Tua grandeza e a Tua face. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Salmo 148. Ele é um salmo pequeno, então a gente vai ler ele todo, que diz o seguinte: Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina, todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Então este salmo, ele nos convida a louvar o Senhor pela sua majestade, por toda a sua grandeza. Então, convido você a louvar a Deus, demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede a qualquer pecador.
seja dado ao nosso Deus. E neste momento, irmãos, nós temos muito a agradecer pela vida dos nossos irmãos que ficaram curados, da Covid-19, e também a gente precisa ainda estar em oração por aqueles que não ficaram bons. Então, nós iremos estar orando por essas vidas agora, neste momento, e eu peço que os irmãos da Primeira Igreja Batista estejam também orando em suas casas, uns pelos outros, para que todos nós possamos ficar bem e crendo que um dia tudo isso vai passar. Então vamos orar. Deus querido, graças eu te dou, Senhor, por este momento. Deus, quero te agradecer, Pai, pelas vidas dos nossos irmãos, Senhor, que ficaram curados. Pela vida da irmã Valda, Senhor, a sua família. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por eles. Continua abençoando, Pai, e livrando eles de todo o mal. Também, Deus, quero te pedir por aqueles que ainda estão doentes, o seu Milton, Deus, a Marlene, o Henrique, o Daniel, a Elvina, Deus, a cada irmão nosso, Pai, que ainda está precisando, Deus, de forças e de saúde. Que o Senhor possa estar abençoando eles, que o Senhor possa estar nesse momento difícil dando paz, dando alegria, que eles possam ter certeza de que o Senhor está com eles em qualquer momento. Ó Deus, abençoe a tua igreja e que a cada dia mais a gente permaneça no teu amor, fortalecido por ti. Em nome de Jesus, amém. E também neste momento nós iremos estar dizendo que o amor de Deus não falha. Embora as circunstâncias que a gente venha a passar, nós devemos confiar nesse amor. Amor não falha.
Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Nós estamos felizes em poder estarmos cultuando ao Senhor, mais uma oportunidade que a gente tem de adorar o Senhor, reconhecer quem Ele é e sermos gratos por tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, por toda a proteção, por toda a direção, por todo o consolo, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e nós somos gratos por todas essas maravilhas. Meus irmãos, como vocês sabem, nós iniciamos a nossa campanha de missões estaduais promovido pela CIBUC. A CIBUC é a Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará. É a convenção no qual a nossa congregação ela é filiada. Então, nós, a congregação de Croatá, nós somos filhos da igreja de Tianguá, e tanto a igreja de Tianguá quanto a nossa igreja, nós somos filiados da CIBUC. E nesse ano, o tema da campanha de missões é esse, ouvir o clamor do povo. É um chamado. Se ouvir aí não é um ouvir no passado, é ouvir no sentido assim, olha, ouvir o clamor do povo, tipo, ouça o clamor do povo. Nisso a gente percebe que o povo ele está clamando, mas quem é esse povo? Quem é o alvo? Quem é esse público-alvo da campanha de missões nesse ano? É esse povo que está destacado aí atrás do tema, que são os surdos, os cegos, os explorados, os adictos, enfim, os órfãos, as crianças, são aquelas pessoas que muitas vezes a sociedade ela renega, a sociedade ela põe de lado. Mas a gente sabe que Jesus Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, é uma mensagem para todo aquele que precisa, que necessita. E não são somente eles que necessitam, nós também necessitamos. E nós hoje, pela graça de Deus, nós conhecemos a esperança que é Jesus Cristo. E nós precisamos anunciar essa esperança àqueles que estão perdidos. Queria te convidar para que você pudesse ler aí, mesmo da sua casa, também a divisa da nossa campanha de missões estaduais, que diz, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Veja que nesse versículo, o salmista, que é Davi, ele diz que a motivação, aquilo que faz o Senhor agir nesse salmo, é a necessidade do povo, é o clamor do povo. O povo clama porque tem necessidade, porque lhes falta algo e o Senhor age. Então, esse clamor ele serve para nós, para que nós sejamos os instrumentos através do qual o Senhor vai agir na vida daqueles que necessitam ouvir da mensagem de salvação, da mensagem de esperança. Amém? Então agora a gente vai deixar meus irmãos, vocês com o clipe da música da nossa campanha de missões estaduais, tá bom? Queria dizer que o nosso alvo é o mesmo do ano passado, dá algo em torno de 600 e poucos reais, e eu queria, já que o alvo é o mesmo do ano passado, eu queria te desafiar a colocar um alvo pessoal para ofertar para missões. Um alvo específico para missões. E eu queria fazer o desafio para que você pudesse ofertar até o mês de agosto, ofertar R$20. Não é R$20 a cada mês, é R$20 que você vai destinar para a oferta de missões estaduais, certo? Porque é preciso a gente entender que a oferta ela precisa ser alcançada, o nosso alvo precisa ser alcançado, não somente através do bazar. Graças a Deus, nós temos tido bazar nos últimos anos e esperamos
que quem sabe no próximo mês a gente possa promover um bazar para que assim a gente consiga não somente alcançar o alvo, mas simplesmente ultrapassar, como tem sido feito ao longo dos últimos anos. Ao longo dos últimos anos, a congregação de Croatá ela tem ultrapassado a sua meta, o seu objetivo. Então a gente quer isso, só que é preciso a gente entender que a oferta de missões ela tem que ser uma oferta pessoal também. Então a gente sabe das dificuldades, a gente sabe dos desafios que a gente tem vivido nesse tempo, mas eu queria te desafiar para que você pudesse separar uma oferta de R$20 destinada exclusivamente para missões estaduais, e que essa seja a sua oferta pessoal para essa campanha, e através do bazar a gente vai conseguir ultrapassar bastante essa nossa meta, tá bom? Então fique agora com o clipe, com a música tema da campanha de missões estaduais. A pandemia agravou a miséria no país e está jogando nas ruas muitas pessoas que perderam o emprego e qualquer outro tipo de renda. Antes mesmo do coronavírus, mais de 220 mil pessoas já não tinham onde morar no Brasil. Eu ouvi o clamor deste povo, carentes de amor e compaixão, ainda escravos do mundo são. Seu choro chegou até mim.
Meus irmãos, na noite de hoje, eu gostaria de refletir com os irmãos a respeito de uma questão que me fez refletir ao longo dessa semana. Essa semana me veio à mente a seguinte reflexão sobre o que é o sucesso. O que é, afinal de contas, o sucesso? O que é uma pessoa bem-sucedida? E eu pergunto a você, você é uma pessoa bem-sucedida? Quando você olha para a sua vida, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Ou será que existe algo que falta na sua vida que você entende que se você conquistasse isso que te falta, você poderia dizer, bom, agora eu estou bem-sucedido, agora eu sou uma pessoa bem-sucedida. Mas fato é, meus irmãos, que sempre quando a gente fala a respeito de sucesso, o sucesso ele é muito pessoal. Você já parou para pensar que, normalmente, quando a gente fala de sucesso, a gente tem o costume de associar o sucesso com a gente conquistar coisas, né? A gente pensa que pessoas bem-sucedidas são aquelas pessoas que conquistaram coisas. Essa semana, como eu falei, como eu estava falando, refletir sobre o sucesso, eu conversava com uma pessoa e eu dizia que nós, enquanto brasileiros, a gente tem duas coisas muito simbólicas da nossa vida que muita gente considera como sucesso, do tipo, olha, se eu conseguir essas duas coisas, eu me considero uma pessoa bem-sucedida. E essas duas coisas é o carro e a casa. Então, quando você conquista, digamos assim, o carro dos sonhos, aquele carro que você trabalhou a vida inteira para ter, para conquistar, e você consegue também comprar uma casa dos sonhos, aquela casa que você sempre idealizou para você e sua família, muitas vezes a gente se considera uma pessoa bem-sucedida. Então, nós brasileiros, a gente tem uma visão muito simbólica sobre a casa e sobre o carro, né? Algumas pessoas também têm uma visão muito especial, digamos assim, para concurso público. Mas não que o objetivo seja necessariamente o concurso público. Na maioria das vezes é o concurso público, porque é o salário que o concurso vai lhe pagar, que vai proporcionar que você conquiste a casa dos sonhos, vai proporcionar que você conquiste o carro dos sonhos, ou vai proporcionar que você conquiste alguma outra coisa. Mas fato é que todas as vezes quando a gente fala sobre sucesso, sobre ser uma pessoa bem-sucedida, essa é uma resposta muito subjetiva, essa é uma resposta muito pessoal, porque assim, o que pode ser um sucesso para você, pode não ser para mim. E aquilo que eu considero um sucesso também pode não ser considerado um sucesso para você. Então, essa questão de ser uma pessoa bem-sucedida, na verdade, é muito relativa aos gostos e preferências de cada pessoa. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela nos faz um alerta a respeito do sucesso. Mas não esse sucesso da gente conseguir, da gente conquistar coisas que a gente tanto almeja na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá um alerta a respeito de um sucesso que é simplesmente irrelevante. Um sucesso que é simplesmente que não tem o devido, que não tem a mesma importância que a gente considera. Então a Bíblia, ela chama a atenção, Jesus, ele nos chama a atenção sobre esse tipo de sucesso. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versos 13 até o verso
21. É uma parábola que Jesus conta, é uma parábola muito conhecida, diga-se de passagem. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, dos versos 13 até o verso 21. Eu vou ler e eu peço que você acompanhe comigo aí na versão que você tiver. O título desse trecho na minha Bíblia diz que é a parábola do rico insensato. Assim diz a palavra do Senhor, verso 13. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Verso 16. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Então disse: já sei o que é que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Verso 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em algumas traduções diz: louco. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Em algumas versões diz: essa noite a sua alma lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Verso 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, quando a gente lê a palavra de Deus, é sempre importante, é sempre necessário a gente entender quem está falando, para quem está falando e qual o contexto da passagem como um todo. Aqui quem está contando essa parábola é Jesus Cristo. Ele está contando essa parábola para os seus discípulos. E o contexto dessa parábola é que Jesus ele está ensinando sobre as motivações em segui-lo, sobre qual é a motivação que deve nortear todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Então Jesus ele faz esse alerta que aqueles que querem ser discípulos de Cristo, muito provavelmente não vai resultar em grandes lucros, em grandes benefícios materiais e financeiros. É isso que ele está dizendo no verso 1 até o verso 11. E depois dessa passagem que nós lemos, a partir do verso 22, Jesus ele está pregando sobre as preocupações da vida. E nas preocupações da vida, ele ensina que os discípulos eles não deveriam ficar preocupados a respeito de como é que eles deveriam viver. Então aqui Jesus ele está ensinando para os seus discípulos como é que ele deve viver a vida dele a partir do momento que a pessoa se torna um discípulo de Cristo. Porque ele está ensinando a respeito de como é que deve viver essa vida, sobre aquilo que deve nortear, digamos assim, a vida dessa pessoa. E nessa parábola aqui a respeito do rico insensato, eu gostaria de fazer alguns destaques a respeito disso, a respeito de obter sucesso em uma perspectiva, mas que numa perspectiva verdadeira, numa perspectiva final, um sucesso que na verdade representa algo que é simplesmente irrelevante. Então, nesse trecho, eu gostaria de fazer alguns destaques. E o primeiro deles é que aquilo que a gente considera sucesso pode não ser um sucesso aos olhos de Jesus. Perceba que esse homem aqui, ele conseguiu tudo aquilo que ele tanto queria na vida dele. E, no entanto, quando a gente vê o final da passagem,
Jesus Cristo chama esse homem de louco, chama esse homem de insensato. Aqui Jesus Cristo está dizendo para ele é o seguinte: olha, o que você considera importante, para mim não é importante. É importante para você, mas para mim não é. Normalmente, o padrão do que vem a ser sucesso para Jesus é completamente diferente do nosso padrão. Aquele homem, ele conseguiu ter tudo aquilo que ele tanto quis na vida dele. Ele era um empreendedor, ele conseguiu simplesmente conquistar todos os seus sonhos, conquistar todos os seus objetivos. E Jesus olha para aquilo tudo que ele conquistou e diz assim: olha, isso não é importante, isso não é necessário. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, que de um pastor chamado Francis Chan, que ele diz assim, que o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas sim ser bem-sucedido em algo que não importa. O fracasso, ele faz parte da vida de todo mundo. A gente sempre vai fracassar. Então, em alguns tantos momentos da vida, a gente vai fracassar, a gente vai lidar com decepções, com os nãos da vida. Mas o que ele chama a atenção aqui é o seguinte: agora imagina só, o pior de tudo é você ser bem-sucedido em algo que Jesus vai olhar e dizer assim: olha, isso não é importante, isso não é necessário, isso é simplesmente irrelevante. E pode ser que o sucesso diante de Jesus represente simplesmente um fracasso perante a sociedade. Porque esse homem aqui da parábola, diante de toda a sociedade, eu acho que se qualquer pessoa olhasse para ele e dissesse assim: olha, o que você acha dessa pessoa? Todo mundo provavelmente diria: ele é uma pessoa bem-sucedida. Ele conseguiu tudo. Veja o tanto de como o celeiro dele é grande. E o que ele fez depois disso? Ele derrubou tudo e construiu um maior ainda. Então, ele conquistou tudo aquilo que ele sonhava e desejava na vida dele. E Jesus olha assim e diz assim: olha, ele pode ser bem-sucedido na sociedade, mas diante de mim ele não é bem-sucedido. E isso é importante para nós porque, às vezes, na nossa busca por sucesso, a gente precisa entender que o padrão de sucesso deve ser não aquilo que a sociedade considera como um sucesso, mas sim aquilo que Jesus Cristo nos ensina que realmente é importante, que realmente é válido, que realmente vale a pena se viver. Essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa que ele falava de um brasileiro muito famoso, um brasileiro que ele é milionário, um brasileiro chamado Flávio Augusto. Ele é dono de um time de futebol nos Estados Unidos, ele é dono de uma escola de inglês e ele simplesmente começou do zero, do nada, como um vendedor qualquer. E ele foi aproveitando as oportunidades da vida dele, foi construindo todo o seu império e hoje ele é uma das pessoas, um dos brasileiros mais bem-sucedidos e mais ricos que existe. E a pessoa que fez o vídeo sobre ele perguntava assim: qual será o próximo passo de Flávio Augusto? Porque Flávio Augusto, ele é aquele cara bem-sucedido. Flávio Augusto é aquele cara que tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele consegue multiplicar, ele consegue obter lucro. Só que aí eu fico pensando assim, será que isso é importante? Talvez essa pessoa seja esse rico. Eu não posso dizer se Flávio Augusto ele é insensato, porque eu não conheço. Mas com certeza Flávio Augusto é um rico como esse da parábola. Mas fato é, meus irmãos, que na verdade não importa, não é se a sociedade nos considera pessoas bem-sucedidas, mas sim se quando Jesus olha para a nossa vida, se ele consegue dizer assim: olha, você é uma pessoa bem-sucedida. Porque o padrão de sucesso de Jesus, o padrão de sucesso que Deus tem para nós, é um padrão diferente daquilo que a gente encontra na sociedade. Veja, por exemplo, como viveram e morreram
Pessoas que foram bem-sucedidas diante de Deus, como, por exemplo, os apóstolos de Cristo. Veja, por exemplo, os heróis da fé, tantos homens e mulheres de Deus, que foram pessoas bem-sucedidas não porque conquistaram coisas na vida, mas sim porque viveram uma vida diante de Deus, viveram uma vida que fazia aquilo que agradava a Deus. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 10, nos diz assim, o autor de Hebreus: o mundo não era digno deles. Para o autor de Hebreus, o mundo, a sociedade, não era digno dos heróis da fé, porque eram pessoas que caminharam diante de Deus, e o sucesso da vida deles estava não em conquistar coisas, mas sim em viver para a glória de Deus e manifestar a glória de Deus na vida deles. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Perceba que não são pessoas, são homens e mulheres que o mundo não é digno, que há maior dignidade nesses homens e mulheres de Deus do que no mundo. E que a palavra nos diz assim, olha, que Deus havia planejado algo melhor. Às vezes a gente pensa que o sucesso tem a ver com a gente conquistar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente coloca como meta, aquilo que a gente coloca como objetivo pessoal para a nossa vida. E às vezes pode ser que não seja um carro, uma casa. Tem gente que o sonho, o objetivo da vida deles é viajar, é conhecer todos os países do mundo. Sucesso, sonhos pessoais, são questões muito pessoais. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que o seguinte, olha, é preciso que a gente entenda que aquilo que a gente considera um sucesso pode não ser um sucesso diante de Jesus. E Ele nos chama a atenção para isso. Um segundo destaque nesse trecho que eu gostaria de fazer é que nós precisamos definir aos olhos de quem é que nós queremos obter sucesso. Aos olhos de quem você quer ser bem-sucedido? Aos seus olhos? A quando você chegar ao final da sua vida? Ou então agora mesmo você olhar para você e dizer assim, olha, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Ou então, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos da minha mãe, aos olhos do meu pai. Enfim, é preciso a gente saber aos olhos de quem nós vamos querer ser bem-sucedidos. Porque esse homem aqui da parábola, ele simplesmente conquistou tudo aquilo que ele conquistou, porque ele considerou que tudo aquilo era importante para ele. Então ele queria ser bem-sucedido para ele mesmo. Ele não se importou com outras pessoas. Ele queria ser bem-sucedido e ele, na perspectiva dele, foi bem-sucedido. Porque se nós pudéssemos perguntar, afinal de contas, você se considera uma pessoa bem-sucedida? Ele com toda certeza responderia, sim, com certeza eu sou uma pessoa bem-sucedida, porque afinal de contas eu conquistei tudo aquilo que eu queria conquistar na minha vida. Só que Jesus chama esse cara de louco, de insensato. O problema, ele não está na gente conquistar as coisas. O problema não está em a gente estabelecer metas pessoais para a nossa vida e a gente buscar essas metas. O problema não está aí. Mas o problema, ele está justamente quando a gente desconsidera tudo aquilo que está ao redor, enquanto a gente busca conquistar aquilo que a gente estabeleceu como meta.
esse homem, ele simplesmente ignorou o aspecto da vida que diz respeito à vida após a morte. Esse homem, ele só pensou na vida enquanto ele estava vivo. Ele não pensou em nenhum momento em o que vai ser depois. O que vai ser quando eu morrer. Ele não pensa sobre isso. E é isso que Jesus chama a atenção. Por quê, meus irmãos? Porque a definição daquilo que vai ser a nossa vida após a morte, ela é feita enquanto nós estamos em vida. É aquilo que a gente faz e deixa de fazer aqui, nesses anos que a gente tem da nossa vida, é que vai definir como é que vai ser a nossa eternidade. Nesse pouco tempo que nós temos aqui. Então, se é esse tempo de aqui e agora que vai definir, é preferível que nós sejamos um fracasso conforme o padrão da sociedade, mas que nós sejamos bem-sucedidos em algo que Jesus considere realmente importante. Se for algo que Jesus considere importante, saiba que pode ser que nós sejamos abandonados, pode ser que a sociedade dê as costas a nós, porque nós estamos considerando importante aquilo que eles não consideram. Mas se nós estamos considerando algo importante, aquilo que Jesus também considera importante, nós podemos ter certeza que nós vamos desfrutar da presença de Jesus conosco. Então, a questão é, aos olhos de quem nós vamos querer ser bem-sucedidos? Porque se nós quisermos ser bem-sucedidos aos olhos da sociedade, pode ser que nós não tenhamos a companhia de Jesus conosco. No entanto, se nós nos certifiquemos de que Jesus está presente conosco na nossa vida, pouco importa aquilo que a sociedade pensa sobre aquilo que a gente considera sucesso. Porque o que vale de fato é aquilo que Jesus diz que é um sucesso. Por isso, meus irmãos, a certeza da presença de Jesus na sua vida é a maior de todas as bênçãos. Nada pode superar a presença de Jesus conosco. Nada é melhor do que isso. O salmista no Antigo Testamento, Davi, ele já diz, olha, mais vale um dia nos teus átrios do que em outro lugar. É muito melhor um dia na tua presença, ao teu lado, na tua companhia, do que qualquer outro tipo de prazer que eu possa vir a conquistar na vida. Um outro destaque também que eu fiz desse trecho, meus irmãos, é que todos nós temos o mesmo destino. Todos nós temos o mesmo destino. Nem todos temos os mesmos caminhos. Eu, por exemplo, sou pastor. Você pode ser um professor, pode ser uma enfermeira, pode ser uma dona de casa, e os caminhos da nossa vida são diferentes. Hoje eu estou aqui, mas há pouco mais de 2 anos eu nunca tinha vindo a Croatá. Só Deus sabe onde é que eu vou estar daqui a 2 anos, o que eu vou estar fazendo. Os caminhos da nossa vida são caminhos diferentes, porque aquilo que eu considero importante, você considera menos importante, porque você tem outras coisas que você considera importante que eu não considero importante. E é assim a vida. E isso vai formando, vai moldando os caminhos da nossa vida. Temos caminhos diferentes, mas muito embora os caminhos das nossas vidas sejam diferentes, nós caminhamos para um mesmo destino. Haverá um momento em que a nossa alma ela será exigida. Haverá um momento em que nós haveremos de comparecer diante de Deus para prestarmos contas a respeito daquilo que a gente fez, desses caminhos da nossa vida. Só que muito embora
o destino seja o mesmo, seja um destino comum, que nós haveremos de comparecer diante de Deus, nós não sabemos quando é esse dia. A gente não sabe quando é. Porque tem gente que é convocado a essa prestação de contas logo cedo. Tem outros que são convocados mais tarde. Fato é que a gente não sabe quando nós haveremos de comparecer diante de Deus. E a nossa alma será cobrada. Só que desconhecer esse dia, ele serve para que a gente possa fazer os ajustes na nossa vida hoje, no dia de hoje. Serve para isso, para fazer os ajustes em relação àquilo que a gente considera importante e aquilo que a gente tem buscado na nossa vida. A gente não sabe se a gente vai comparecer diante de Deus daqui a 20 anos. Porque se a gente soubesse, provavelmente a gente ia querer, durante 19 anos, fazer tudo aquilo que a gente bem entendesse, e no último ano a gente ia pensar assim, bom, agora eu vou prestar contas a Deus, então eu vou me arrepender de todas as coisas, vou procurar fazer aquilo que Ele quer que eu faça. A gente não sabe em quanto tempo a gente vai prestar contas da nossa vida ao Senhor. E esse desconhecimento, ele serve para nós, para que a gente possa pensar a respeito da maneira como a gente tem vivido hoje. Porque pode ser daqui a 5 minutos que a gente tenha que prestar contas a Deus. E saibam, meus irmãos, que não é uma injustiça alguém viver eternamente sem a presença de Jesus. Sendo que essa pessoa, durante o tempo de vida que ela teve, ela nunca quis saber de Jesus. Por que ela iria querer saber de Jesus para viver eternamente com Jesus? Se Jesus é realmente importante, se Jesus ele é realmente necessário para a nossa vida, se a gente entende isso, a gente percebe que a gente não pode deixar para amanhã buscar a presença dele na nossa vida. Buscar a direção dele na nossa vida. A gente entende, se de fato ele é importante, ele é necessário. E é indispensável viver sem ele. Mas para isso é preciso a gente considerar se nós queremos ser bem-sucedidos aos olhos de Jesus ou não. Um dos motivos, meus irmãos, dessa parábola está aí, é justamente para evitar que a gente cometa o mesmo erro desse homem. Esse homem chegou ao final da vida dele para perceber que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele construiu, tudo aquilo que ele conquistou era simplesmente irrelevante. Hoje, nós temos a oportunidade de fazer os ajustes da nossa vida e ajustar aquilo que a gente considera importante e necessário e ser uma pessoa bem-sucedida diante de Deus. É claro, meus irmãos, que aqui Jesus ele dando essa lição aos seus discípulos, isso aqui não é de forma nenhuma um incentivo a gente não buscar aquilo que a gente considera importante, a gente não buscar aquilo que a gente considera válido em nossa vida. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus ele está nos ensinando é que a gente deve estabelecer nossas metas, nossos objetivos pessoais, a gente deve buscá-los, mas é preciso que a gente faça um ajuste de qualidade na nossa vida e não um ajuste de quantidade. Para esse homem só importava a quantidade. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. E ele nunca estava satisfeito. Ele não ficava satisfeito. E Jesus, ele nos orienta para fazer um ajuste de qualidade, para a gente pensar a respeito da nossa alma, da nossa espiritualidade, da nossa vida após esse tempo que nós vamos ter aqui. Então nós temos a oportunidade de perguntar a Jesus se a forma como nós estamos vivendo, se Jesus ele considera uma forma sábia.
ou se ele considera uma loucura, uma insensatez. Nós não precisamos esperar chegar ao final da nossa vida para que a gente descubra que tudo o que nós vivemos e tudo aquilo que nós construímos ao longo da vida é algo de pouquíssimo valor para Jesus. Nós temos a oportunidade de orar e de pedir a Jesus que Ele nos diga se nós estamos bem-sucedidos à vista dEle, ainda nesse tempo que nós temos disponível. E se nós, porventura, não estivermos, ainda temos tempo de fazermos os devidos ajustes. E por último, meus irmãos, a última observação que eu faço nesse texto é que o verdadeiro sucesso é aquele que dura para além da vida. O sucesso desse homem, o empreendimento de toda a vida dele, só durou enquanto ele estava vivo. Quando ele morreu, acabou. De nada valeu para tudo aquilo que ele construiu para a eternidade. De nada. Porque tudo aquilo que ele construiu só valia para cá. E o que é um sucesso temporário, meus irmãos, em comparação com o sucesso eterno de desfrutar plenamente, sem qualquer tipo de limitação, a presença de Jesus na nossa vida? Isso que é o verdadeiro céu que Jesus nos promete e nos garante. Meus irmãos, dinheiro tem prazo de validade. E o prazo de validade do dinheiro é o tanto de tempo que a gente tem em vida. Ele vai valer só durante esse momento. Depois, não vale mais de nada. E existem coisas que o dinheiro não compra. Com dinheiro a gente consegue comprar prazer. Com dinheiro, muitas pessoas compram uma noite de sexo. Com dinheiro, muitas pessoas compram uma noite de prazeres, de bebidas, de farras. Mas esse mesmo dinheiro não é capaz de comprar felicidade. Esse mesmo dinheiro não é capaz de comprar amor. Porque existem coisas nessa vida que o dinheiro não compra. Tudo aquilo que realmente é importante, tudo aquilo que realmente é verdadeiro nessa vida, o dinheiro não consegue comprar. Jesus encerra esse texto dizendo que ser rico para com Deus. Ele fala em ser rico para com Deus. Aquele homem, ele era rico para com a sociedade. Ele era rico para com as pessoas. E ele era pobre para com Deus. Os discípulos de Jesus, os grandes homens e mulheres de Deus, eram pobres para com a sociedade. Mas eram ricos para com Deus. Porque investiram num tesouro em que a traça e a ferrugem não consomem. Ser rico para com Deus, meus irmãos, é considerar importante aquilo que Deus considera importante. E se esse for o nosso desejo, considerar importante aquilo que Deus considera importante, considerar necessário aquilo que Jesus Cristo considera necessário, é preciso a gente fazer ajustes enquanto nós ainda temos chance. Enquanto nós ainda temos a oportunidade de mudar a nossa vida e de redirecionar a nossa vida, para sermos pessoas bem-sucedidas diante de Deus. Então, que você possa permanecer buscando conquistar os seus objetivos. Você permaneça buscando conquistar os objetivos, mas que você faça o ajuste de qualidade. Que você se certifique se Jesus está validando o que você está considerando importante. E caso ele não valide, caso ele diga assim, olha, isso não é importante, que você possa direcionar a sua vida, você possa direcionar a sua atenção, o seu esforço,
para aquilo que Jesus considera válido, para aquilo que Jesus considera importante, necessário e indispensável. Que você possa consagrar tudo isso nas mãos de Jesus, consagrar tudo aquilo que já conquistou, para que você possa fazer uso disso da forma correta, fazer uso disso de forma a engrandecer o nome do Senhor. E que Ele te direcione quanto ao que fazer relacionado a tudo aquilo que você já tem. E saibam, meus irmãos, que esses ajustes podem não ser fáceis, podem ser difíceis de se fazer, muito duros, mas saiba que vai ser o melhor para nós, porque é aquilo que Jesus considera importante, é aquilo que vai durar a eternidade. Que a gente possa fazer esse ajuste de qualidade na nossa vida e entregar tudo nas mãos de Jesus, para que Ele nos dê condição de administrar da maneira que Ele quer que assim façamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa graça. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver
Amém, meus irmãos. Que esse seja o nosso padrão de sucesso. Que possamos ser pessoas bem-sucedidas diante do Senhor, ainda que sejamos fracassados às vistas da sociedade. O que importa é sermos bem-sucedidos diante de Deus. Amém. Meus irmãos, relembramos ainda da campanha de missões estaduais. Você colocar como um alvo pessoal R$20. Se você quiser dar mais, fique à vontade, mas que você estabelecesse esse alvo pessoal, esse desafio pessoal de doar, de ofertar R$20 para missões estaduais. Nos próximos domingos, a gente vai estar tendo a oportunidade de conhecer outros trabalhos, outras ações que a CIBUC tem feito e assim tem anunciado, comunicado o Evangelho. A gente sabe que boa parte dessas ações elas estão agora um pouco mais limitadas por conta da pandemia. Uma dessas ações é até o nosso próprio projeto Espaço Voar, é um projeto que recebe recursos da CIBUC para funcionar. Então essa é uma atuação da CIBUC também. E a campanha de missões estaduais, esse alvo, ele serve justamente para que essas ações, esses trabalhos, eles possam ser mantidos. Vai lembrar que as crianças do nosso Espaço Voar agora está sem funcionar por conta da pandemia, mas num funcionamento normal, as crianças elas não pagam absolutamente nada e elas têm direito ao material que elas recebem para poder fazer os estudos, têm direito ao lanche, então tem tudo isso. E isso é conquistado através dos recursos da CIBUC e das campanhas de missões estaduais, tá bom? Então que você tenha o desejo de ofertar, o desejo de contribuir com missões, entendendo que isso faz parte da nossa missão enquanto cristãos, porque isso ajuda, isso promove para que o Evangelho chegue àquelas pessoas que necessitam ouvir. Bom, então que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, te fortalecer, te guiar ao longo dessa semana e que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e sobre toda a igreja espalhada sobre a face da terra. Amém.